Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, o último capítulo da nossa apostila 1, que está lá na página 307. E esse capítulo é bem interessante. Olha só, nós vimos muitas aulas atrás, né, eu nem me lembro qual capítulo, que há um tempo atrás existia uma teoria chamada abiogênese. É uma teoria que afirmava que de algo morto, de algo sem vida, de algo inanimado, poderia surgir algo vivo. Só que depois, essa ideia foi derrubada e a ideia vigente, a ideia correta, a teoria correta, é a teoria da biogênese. Ou seja, um ser vivo só pode surgir de outro pré-existente. Então, para que eu tenha esse ser vivo aqui, eu tenho que ter tido um anterior, que gerou esse. Maravilha. Só que aí vem a pergunta. Se eu ficar voltando no tempo, né, se para ter um indivíduo eu tenho que ter um anterior, se eu voltar no tempo, teve uma época, houve uma época, melhor dizendo, há não sei quanto tempo atrás, que surgiu o primeiro ser vivo. E a partir desse primeiro ser vivo, todos os outros foram sendo originados. E isso realmente aconteceu. E nesse capítulo 6, a gente vai falar então sobre como esse primeiro ser vivo surgiu. Bom, mas tem um detalhe. Como esse é o último capítulo da nossa apostila e o bimestre ele só termina no final de abril, eu vou dividir esse capítulo em duas partes, para tentar estender um pouquinho. Então eu vou começar a explicar nessa videoaula, ela vai ser bem curtinha, e na próxima videoaula eu termino de explicar. Bom, então vamos pensar o seguinte: como que o primeiro ser vivo surgiu no planeta? Esse planeta, o planeta Terra, o nosso planeta, ele era exatamente igual ao que ele é hoje quando o primeiro ser vivo surgiu? Obviamente que não. A superfície e a atmosfera terrestre, elas eram completamente diferentes. Mas para a gente entender melhor como era essa atmosfera primitiva, a atmosfera na qual surgiu o primeiro ser vivo, a gente tem que voltar no tempo mais ainda. Como que o universo surgiu? Através do Big Bang. Maravilha. Então vamos lá, vamos lembrar o que foi o Big Bang. Então não havia nada, não existia universo, não existia absolutamente nada. E assim, pessoal, é muito difícil da gente imaginar como que o Big Bang aconteceu. Até para os físicos mais gabaritados, para os cientistas mais renomados, é algo bem complexo. Imagina para nós, né, pobres mortais. Mas não existia absolutamente nada de matéria nem energia no universo. Mas existia uma partícula extremamente pequena, do tamanho da ponta de um alfinete. E nessa partícula, de repente, começou a surgir, a ocorrer algumas explosões. Bom, mas até aí a gente já tem um monte de dúvida. Se não tinha nada, como que essa partícula surgiu? Nós não sabemos. Como que essas explosões começaram? Nós não sabemos. Mas o que acontece é que essas explosões que aconteceram nessa partícula tão pequenininha, menor do que a ponta dessa caneta, fez com que essa partícula se expandisse. E em milésimos de segundo, ou seja, 0,001 segundo, ou até mais, essa partícula que era extremamente pequena se expandiu e atingiu milhares de quilômetros de extensão. Olha só que incrível, né? Que fantástico isso. Mas como que os cientistas afirmam que o Big Bang ele surgiu, que o universo surgiu dessa grande explosão desse Big Bang? Porque hoje já está provado que o universo ele está se expandindo. Então, se o universo, com o passar do tempo, está se expandindo, quer dizer que se a gente voltar no tempo, ele já foi muito pequeno. Então, daí que veio a ideia do Big Bang. Maravilha. Só que nessas explosões que foram acontecendo, surgiram as estrelas. A estrela mais próxima que nós temos na Terra é o nosso Sol. Então, o Sol é uma estrela e cada pontinho daquilo que a gente vê no céu à noite é um Sol que está a distâncias muito maiores do que o nosso próprio Sol.
Maravilha. Mas aí então essas estrelas foram sendo formadas, explosões acontecendo, e há uma teoria muito forte que afirma que o sistema solar, o nosso sistema solar, ele surgiu de explosões do próprio Sol. Então que o Sol ele era muito maior do que ele é hoje, há bilhões de anos atrás, mas ele foi sofrendo explosões e cada explosão fragmentava essa estrela, soltava um pedaço dela. E aí, cada pedaço que soltava formava um planeta que girava próximo da estrela maior, do fragmento maior. Tá, mas como que ficou redondo? Aí, por causa de outras forças, né, principalmente gravitacionais, vai moldando aquele fragmento no formato redondo. Bom, então essa é uma teoria bem forte. Então, a partir do Sol, os planetas foram formados. E existe alguma evidência disso? Sim, a composição da Terra é muito semelhante à composição do Sol. Por exemplo, no interior da Terra a gente tem ferro e níquel. Lá no sistema solar, lá no Sol a gente tem ferro e níquel também, na parte interna. Maravilha. Mas aí, então, quando o planeta Terra e os outros planetas foram formados, eles eram como se fosse um pedaço de brasa que foi retirado de uma churrasqueira. Era muito quente, muito mesmo. Era tão quente que não tinha superfície sólida. E isso ficou por bilhões de anos. Essa superfície extremamente quente. Não tinha nem atmosfera, era muito. Era explosões vulcânicas, muita lava, muito magma. Era uma superfície bem diferente. Só que com o passar dos milhões de anos, e aí eu abro parêntese, pessoal, todos esses eventos que eu estou explicando aqui, eles foram eventos que demoraram milhões de anos para acontecer. Então nada foi de uma hora para outra. Então, com o passar do tempo, o planeta ele foi resfriando, ele foi perdendo energia térmica, foi perdendo calor. Só que além desse resfriamento natural, outro fenômeno contribuiu. Que fenômeno que é esse? As chuvas. Mas como que aconteceu as chuvas? Olha só, nós sabemos que para que haja vida no planeta é necessário água no estado líquido. Até hoje não se tem certeza absoluta que existe água no estado líquido em nenhum outro planeta que não seja a Terra. Mas água no estado sólido já se sabe há muito tempo que existem vários outros planetas. Então, em Marte, por exemplo, tem água no estado sólido, tem gelo. Mas gelo não é suficiente para que haja vida. Bom, mas esse gelo presente em outros planetas acabava chegando à Terra, e isso acontece até hoje, através de meteoros. Então, meteoritos que chegavam à Terra traziam gelo, água congelada. E aí, quando esse meteoro chegava até a Terra, esse gelo aquecia, passava para o estado líquido e rapidamente vaporizava. E aí foi formando vapor de água na atmosfera terrestre. E aí esse vapor foi acumulando durante milhões de anos, acumulando, acumulando, acumulando. Esse vapor em algum momento ia condensando, passando para o estado líquido e formando nuvens. E aí durante milhões de anos, nuvens foram formadas na Terra. E essas nuvens, elas foram ficando cada vez mais carregadas, nuvens mais densas. Até que de repente elas estavam tão carregadas que começou a chover. Essas nuvens começaram a precipitar. E aí então começou o ciclo da água. E isso contribuiu para o resfriamento também da superfície. Então, a água caía, vaporizava, voltava para a atmosfera, para a parte alta, resfriava, condensava, formava nuvem, nuvem caía. E assim foi, pessoal, durante milhões de anos. Então, ocorreram chuvas ininterruptas, ou seja, sem parar, durante milhões de anos. E era tanta chuva, choveu tanto, mas tanto, que essas chuvas foram suficientes para resfriar a lava vulcânica, deixar a superfície sólida, acumular e formar mares, oceanos, rios, lagos, infiltrar na Terra e formar lençol freático. Então, toda essa água superficial e subterrânea que nós temos foi formada há bilhões de anos atrás, num processo que demorou milhões de anos de chuvas ininterruptas. Só que tem um detalhe: ainda havia muita erupção vulcânica. E quando um vulcão entra em erupção, ele expele, ele joga para a atmosfera gases que estavam
dentro da Terra. Então, a atmosfera primitiva ela era repleta de gases específicos, gases vulcânicos, gases da própria atmosfera. E aí, quando começou a chover, esses gases se dissolviam na água e eram carregados para a água. Então, a água superficial, os oceanos, começaram a ficar repletos de gases, de substâncias químicas diferenciadas. Bom, aí, pessoal, vem um outro fenômeno importantíssimo que auxiliou na formação do primeiro ser vivo, que são as descargas elétricas. Durante uma tempestade, principalmente se a tempestade for formada por nuvens muito carregadas, é muito comum ocorrerem descarga elétrica, cair raio. E durante milhões de anos, tempestades desse tipo ocorreram. Então, além de estar chovendo muito, tinha muita descarga elétrica. E a descarga elétrica é um fator que pode promover reação química. E essas descargas elétricas fizeram alguma coisa lá no fundo do mar, lá na água dos oceanos. E na próxima videoaula, nós vamos encerrar por aqui, eu explico a segunda parte desse processo. Mas antes disso, olha só, aqui na página 308 da apostila, está uma ilustração representando como era a atmosfera primitiva. Então, olha só, primeiro aqui, ó, nem tinha superfície sólida direito, né? Só vulcões, erupções vulcânicas. Depois, ó, começou a formar água superficial, a superfície sólida já foi sendo formada, mas mesmo assim ainda havia vulcões, meteoros caindo na Terra. Beleza, então essas eram as condições primitivas. Bom, na próxima aula eu continuo essa explicação a partir daqui, né? Como que as tempestades, as descargas elétricas auxiliaram na formação dos primeiros seres vivos. Porém, eu gostaria de deixar com vocês a seguinte questão, para vocês pensarem, pesquisarem, não precisa anotar nada no caderno, é só vocês pensarem. As nuvens, elas são formadas por água no estado líquido. E a água das nuvens é uma água doce, ou seja, ela não é salgada. Então, durante milhões de anos, choveu água doce. Então, como que os oceanos ficaram salgados? Por que que os oceanos são salgados se quando eles foram formados por água doce? O que que aconteceu? Deus foi lá e despejou sal? Não. A gente está falando aqui da parte biológica. Um caminhão de sal tombou? Também não. Então eu quero que vocês pensem, como será que a água do mar ela ficou salgada? Na próxima videoaula eu começo dando essa resposta, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem... se alguém quiser, né, colocar a resposta aqui no comentário, eu vou gostar demais. Por que que os oceanos ficaram salgados? Então eu dou esse desafio. Coloquem aqui nos comentários a resposta, né? Por que que o oceano ficou salgado? Beleza? Então na próxima aula eu coloco aqui, começo o vídeo explicando isso e a gente continua, né, vendo como que o primeiro ser vivo foi formado, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e tchau.